Boa tarde, que bom ter você aqui novamente comigo. A gente está começando mais um Freud Explica, ao vivo na TV Geração Z. Hoje, homens e mulheres atentos, porque a gente vai falar de saúde feminina e masculina, tá, gente? Eu falei para vocês que eu estou adotando a família Amato, né? Hoje eu tenho mais um representante, que é o Dr. Fernando Campos Moraes Amato. Dr. Fernando, muito obrigada pela presença, tá? É um prazer. Um tema muito bacana, gente, essa questão masculina que a gente vai abordar agora, que é a ginecomastia, né, doutor? Que é muito pouco falado, achei muito interessante essa pauta. A ginecomastia é um termo usado para mamas de mulher, né? Mas elas são a mama, o formato de mama em homens, né? Então, que traz uma aparência mais feminina, é extremamente frequente, tem 3 picos de incidência, quando a criança nasce tem um pouquinho de hormônio materno, isso pode até ter um aumento da mama, mas isso logo regride. Tem um pico importante na adolescência, que é entre 13, 14, 15 anos. Ficou bem complicado, né? A gente estava até comentando, gente, um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo, a questão do bullying nessa faixa etária, porque, poxa, exatamente. Você está querendo curtir ali, né? Você está na adolescência. Então, e as crianças, elas são adolescentes, crianças, não sabem, né? Porque começaram a ter o estímulo hormonal naquela fase, tem um certo descontrole, eles podem ter esse aumento da mama. Tem trabalhos que falam que é em torno de até mais de 50% dos adolescentes, mas eu acredito que seja mais em torno de 10% possam ter ginecomastia, mas muitos regridem. Então, desses que têm em torno de 5 a 10%, continuam com ginecomastia. Só que o problema é que essas crianças, elas estão numa fase que elas estão se descobrindo, elas já não querem falar com os pais, elas têm vergonha de tirar a camisa, e a mama tá lá, é um problema, é evidente que eles não tiram a camisa para jogar futebol, não tiram a camisa no vestiário. É uma fase que a criançada é realmente complicada e vai fazer alguma piadinha, né? O bullying vai acabar acontecendo. E piada tem, né? Tetinha, e vai, isso... O lado emocional é complicado. Isso vai influenciar na formação dele no futuro. Claro. Até como que ele vai relacionar com as pessoas, a convivência, eu acho bem importante. E tem tratamento, isso que é importante. Isso que é bom. Quais são as causas? Bom, a mama, ela é um tecido glandular, né? Tem uma influência de hormônios, então assim... O aumento de hormônio masculino, diminuição do hormônio masculino, aumento de hormônio feminino, que também é presente no homem, aumento de receptores, são as causas assim, mais que estão envolvidas. Mas o que faz isso? Então, o menino está começando a ter hormônio, então tem um certo desregula um pouquinho e acaba tendo mais hormônio masculino, ou mais hormônio feminino. Obesidade. A obesidade, eu acredito que seja uma das principais causas de ginecomastia e obesidade, que existe uma coisa de obesidade infantil. Então, a obesidade tem um aumento de uma enzima chamada aromatase. Essa aromatase, ela converte androgênios em estrogênios, ou seja, hormônio masculino e hormônio feminino. Então, ou seja, vai ter mais hormônio feminino e menos masculino, e isso pode ser uma das causas. Além disso, temos um monte de medicações que podem causar, inclusive hormônios, e que se usa descontroladamente hormônios em academias, anabolizantes, né? Que não sabe quem que prescreve, tem gente que usa até hormônio de animal, de cavalo. E vira um vício mesmo, né? Para procurar uma boa forma, para ficar forte, acaba ficando com uma outra sequela, que é o aumento da mama. Além disso, uso de álcool, bebida alcoólica, uso de maconha, que também tudo isso, a criança também
tendo esse acesso nesse momento. Então, eu acho que essa faixa etária de adolescente tem que ser bem abordada nisso, porque se tiver alguma coisa, tem que procurar um médico, ele tentar conversar com a criança, entender, porque a principal causa é idiopática ainda, ou seja, não tem causa definida. Tá. Então tem que se estudar, né? E o legal é, quer dizer, tem cura, quer dizer... Tem cura. Como eu falei, a maioria, mais de 90%, vai regredir. Então tem um aumento e regride. Regride em 1 a 2 anos, pode ser preciso usar algum medicamento, tem medicamentos para isso, mas se persistir por mais de 2 anos, é melhor fazer um tratamento cirúrgico e tirar aquela glândula, que é excesso de glândula, ou até mesmo a gordura associada. Vamos ver aqui, doutor, o que chegou da Isabela. Ela diz o seguinte: meu marido tem as mamas salientes. Nunca sentiu dor física, mas sofre desde sempre com o emocional. É uma dificuldade ir à praia, ele não tira a camiseta e até nossa questão sexual é afetada. Dr. Fernando Campos, obrigado pelos esclarecimentos, Isabela. Isabela, eu acho que é o momento, né, doutor, de realmente procurar ajuda, porque você vê que aqui tá interferindo até na questão do casal. Questão sexual, afetiva, e ele pode, de repente, ter um distúrbio hormonal, ter a testosterona baixa, e tá também isso afetando o relacionamento deles. Quer então dizer, podem ser outras coisas então, também. Tem que ser pedido exames hormonais, assim como precisa pedir exames de imagem, porque se é só um lado, pode até ser câncer. Não é. Muito raro. A frequência é igual na população normal. Mas a gente não pode descartar um câncer de mama. Qual que é essa frequência de o câncer de mama no homem, assim, em geral? É muito baixo. Ele está relacionado mesmo aquela parte genética, né? Quem tem história de câncer familiar de homem, que já teve, ou mulheres novas que tiveram câncer, eles têm mais chance. Ok. E tem até teste genético para isso. Sim, tudo, que a gente que eu acho que vale a pena de pensar. Mas eu acho nesse caso da ginecomastia, quer dizer, então pode ser um câncer, mas geralmente a probabilidade é baixa. É bem baixo, menos de 0,1. Mas existe a possibilidade de ser descartado. E outra, outras causas de ginecomastia são câncer de testículo. Ele pode ser aparecer com o primeiro sintoma pode ser a ginecomastia, câncer de testículo. Câncer de pulmão. Tem alguns cânceres de pulmão que podem estar envolvido com essa parte de secreção de hormônios. Cirrose hepática também está associado. Insuficiência renal. Então, são muitas doenças. É um sintoma. Ginecomastia é um sintoma. E tem uma coisa, né, Fernando, assim, os homens realmente têm mais vergonha de procurar um médico. Ainda hoje, se a gente fala em câncer, né, de próstata, ainda existe aquela coisa, eu não vou fazer o toque. Mas como não vai fazer o toque, né? Precisa ir em algum médico. Não precisa ser no mastologista, porque talvez o público seja muita mulher, ele não quer... Ou no já tem essa vergonha. Essa vergonha, procura um clínico. Alguém que vá ver e ele faça essa queixa. Sim. Talvez um endocrinologista. Alguém precisa começar, pelo menos para indicar, ou pelo menos falar assim, fica tranquilo que não é nada. Nesse caso da ginecomastia, é o cirurgião plástico que vai fazer. Né? Olha, não é... O mastologista também faz. Acho que esses pacientes, os que vêm com uma mama muito grande, precisa de ajuste de pele, ou que estão associados à gordura, tem que fazer lipoaspiração, aí eu recomendo um cirurgião plástico. Mas no caso de tirar só a glândula, o mastologista já faz isso. É uma cirurgia que eles estão habituados a fazer. Quanto tempo mais ou menos a cirurgia? Ou depende? Depende do tamanho da cirurgia. Pode ser uma cirurgia de meia hora, se for só tirar uma glândulazinha, ou pode demorar umas 2 horas e meia. E se tiver associado a lipoaspiração, se tiver associado a ressecção de pele. Quando são os dois lados, né? Se é um lado é mais... Se é um lado mais... É metade. A questão de saúde pública, como é que ela vê a ginecomastia? Como é que está isso, doutor? Olha, a saúde pública tem procedimentos do SUS, né? Tem tem 2 códigos, um é tratamento cirúrgico de ginecomastia. Esse está associado a pacientes com lipodistrofia,
pacientes que têm HIV, porque antirretroviral também causa ginecomastia. Ah, tá. Então, olha só. Tem esse código e também tem um código de plástica mamária masculina não estética, e que é onde se enquadra e se faz. Só que o nosso sistema de saúde está tão maravilhoso, maravilhoso, tantos pacientes que não. Esse paciente chega uma paciente com câncer de mama e precisa fazer uma reconstrução de mama, ela tem que ser prioridade. Ela precisa tirar o câncer dela, ela precisa reconstruir. Claro. Mas também não quer dizer que o outro paciente não tenha direito. Então tem hospitais, é um procedimento não complexo, então hospitais menores têm. Só que hospitais vão ter cirurgia plástica, né? Então realmente diminui mais. Até cirurgião geral, eu já vi cirurgião geral que faz isso, mas o ideal seria tem algumas pessoas aqui, alguns homens com uma mesma questão, que na verdade, se é uma cirurgia cara. Ou seria o preço de uma cirurgia de mama da mulher, de silicone? Com certeza. Mais ou menos semelhante a uma cirurgia de mulher. Eu acho que os hospitais eles têm vários valores, eles vão oscilar muito. Mas por ser um procedimento que o SUS cobre, está no rol da ANS, é um procedimento que os convênios cobrem. Então, o convênio, se tiver realmente em exame, um ultrassom, falando ginecomastia, então é possível que o convênio acabe cobrindo essa cirurgia. Só que talvez ele não vá cobrir uma lipoaspiração, que muitos pacientes desses vêm com a glândula e vem com vem com muito tecido adiposo. E para ficar bonito precisa de uma lipoaspiração. E então, aí é só com o cirurgião plástico mesmo que vocês têm esse... Exatamente. Né? Mas tirar a glândula, isso realmente o convênio deveria cobrir. O convênio e o SUS. Olha, o Carlos diz o seguinte, ele fala, boa tarde, tenho vergonha dessa condição que me afeta, principalmente no quesito relações íntimas, de novo, olha aqui, com as mulheres. Acabo evitando para não me expor. Sinto que a ansiedade aumenta quando conheço uma mulher. Aqui uma outra questão ligada à afetividade, à sexualidade. Quer dizer, realmente deve ser muito autoestima, complicado. Tem trabalhos que mostram que melhora a autoestima. Isso com certeza, né? Tem trabalhos que mostram melhora de autoestima, melhora de imagem corporal. Então, faz diferença. Acho que vale a pena procurar, melhora. Só que também não é uma cirurgia isenta de riscos, né? Tem um corte, normalmente que é em volta da areola, tem gente que tem distúrbios de cicatrização, pode ter alguma depressão, alguma coisa, então não é uma cirurgia, não é um milagre. Anestesia geral, geralmente? Dá para fazer até com anestesia local, mas dependendo do tamanho, é preferível fazer com anestesia geral, para o conforto do paciente e do médico também, porque fazer com anestesia local, o paciente pode querer mexer, tudo mesmo fazendo uma sedação pode ser ruim. O que eu percebo aqui realmente é a vergonha, né, que esses homens têm de primeiro colocar o problema para o médico. Eu acho que tem muito mais gente que tem e não tem e não vai atrás. Tem gente que tem só pelo excesso de peso já tem alguma evidência. E isso eu já acho que já incomoda. Eu acho que se incomoda, tem que procurar alguma solução para isso. Claro, porque aí mexe, gente, questões emocionais, como o doutor disse, autoestima e até, eu acho que uma possível depressão até, né? Porque tem paciente que tem depressão. A pessoa deve mudar a vida toda, eu fico imaginando, né? Você vê aquele rapaz não tirar a camisa na praia. Não tira a camisa na praia. O que mais tem gostoso é você tirar a camisa e ficar... Exatamente, quer dizer, num relacionamento com uma mulher, ele vai sentir vergonha. Evitar um relacionamento. Sentir vergonha do próprio corpo, né, doutor Fernando? Eu acho que isso, em geral, é algo muito ruim. Com certeza. Né? Quer dizer, por isso que eu acho que a cirurgia é bacana, no sentido de você voltar realmente a se sentir bem, seja o que for, né? Com certeza. Eu sou contra o excesso, né? Essa é uma opinião minha, eu não gosto desse exagero, né? Não, mas tem paciente que opera uma coisa, depois volta de 6 meses quer operar outra, depois quer operar outra. Sim, não é isso. Não é uma isso cirurgia. Aqui, exato, que realmente é necessária, gente. Que muda a qualidade de vida. Com certeza. Eu acho que o objetivo é a qualidade de vida mesmo, acho que faz diferença. Bacana. Vamos falar então, homens, então procurem, né? Com certeza, podem procurar. Eu até perguntei para o doutor, né, antes de começar, mas você já fez várias operações, porque a gente acaba imaginando que, assim, são
2 homens que te procuraram, sabe? Não, eu acho que é um assunto tão... É um assunto importante, é um assunto que eu acho que, como a cirurgia de mama é uma das mais realizadas em mulher, a cirurgia de mama é uma das mais realizadas em homem. Bacana. Se for somar, eu acho que, é claro que homem acho que procura bem menos, acho que é 1 para 10 comparado com mulher, mas a cirurgia mais frequente, pelo menos, eu acho que a ginecomastia está entre esse público jovem como uma das principais. Ok. Então... E no público jovem não tem o problema de operar, vamos supor, de fazer a cirurgia num rapaz de 12 anos, por exemplo? Sim, crianças, elas vão crescer, elas vão mudar o formato, então você tem que procurar o melhor momento. Tem crianças que têm uma mama muito grande, então precisa operar, ela precisa, mesmo que ela vá ficar com uma cicatriz um pouquinho, vai mudar o corpo, eu acho que vale a pena. O que eu tenho visto também são muitas crianças obesas. Então essas eu procuro tentar fazer com que elas emagreçam, melhorem, mas já falo, a gente vai operar, mas vamos esperar mais um ano. Quer dizer, mas assim, doutor, fora a questão da cirurgia, existe algum tratamento que possa... Se for uma fase inicial, dá para fazer, tem uso de medicações. Ok. Mas, pelo menos eu acabo vendo os que já passaram dessa fase, já tem 2 anos de história e tem mama grande. Então aí mas eu sei que ela não começou grande, ela começou pequenininha, tudo. E aí vai aumentando mesmo. Exatamente. E aí pode ficar realmente num tamanho grande mesmo. Exatamente. E você vê mama maior do que muitas mulheres aí. Que coisa, gente. Então, e tem isso, e isso eu fico, sensibiliza realmente para operar. É só os obesos que eu acho que tem esse fato da obesidade, que a gente tenta pelo menos emagrecer um pouco e o resultado cirúrgico é melhor. Bacana. Gente, a gente vai entrar no intervalinho e no próximo bloco vamos falar da mulher, né? Então, até daqui a pouquinho.